Bom dia, meninos e meninas. Tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, farei uma breve revisão com vocês desses assuntos estudados, relacionados à política, as formas de se organizar, os conceitos de Estado e Nação, sobre as monarquias tradicionais e as monarquias constitucionais. Então, vamos fazer essa revisãozinha. Lembrete, quinta-feira, avaliação de geografia. E na quarta-feira da semana que vem, nós faremos a nossa avaliação de história, certo? E hoje farei essa revisão. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato, pode não deve entrar em contato comigo através do WhatsApp, tá? Que eu sano as dúvidas relacionadas a esse assunto, que é um assunto muito gostoso, né? Eu recordo que era uma vontade de muitos discutir esses assuntos na sala de aula, mas, infelizmente, nós temos que fazer por este meio, né, este vínculo. Então vamos lá, no capítulo 3, que é intitulado Forma de se Organizar, vocês estudaram um pouco sobre a organização da sociedade. Viram que, para que uma sociedade se organize, é necessário pensar em um bem para todos, tá? As necessidades individuais, elas são colocadas em último plano. Primeiro é aquela necessidade do coletivo. E as sociedades, elas se organizavam conforme suas necessidades. Por exemplo, eu disse nas últimas aulas a questão do alimento. Quando esses grupos eles se organizavam em um lugar com muita escassez de alimento, era um problema, porque eles tinham que pensar em uma forma de procurar comida e também de controle da comunidade. No período que tinha abundância de alimentos, isso também era um problema, porque quando o terreno é fértil, ou melhor, naquela época, quando o terreno era muito fértil, superprodutivo, isso atraía inimigos que invadiam os territórios, saqueavam muitas tribos. Então era necessário ter alguém para chefear, para governar, um líder. E os primeiros grupos da humanidade eles passaram pelos mesmos problemas, tá? Que é essa questão do pensamento coletivo, a questão de ter uma liderança na comunidade. E as decisões, como eu disse, elas eram tomadas em conjunto, tá? Sempre visando o bem-estar de todos. E vem a necessidade de criar um líder, né? De ter um líder. Então vem aí os chefes, os líderes de aldeias e até chegar hoje na forma de governo, né? Para nós, brasileiros, nós temos um chefe de Estado, que é um presidente. E alguns países têm o chefe de Estado, né, que é o rei, como vocês viram aí o poder, a monarquia absolutista, que o monarca ele tem todos os poderes em suas mãos. Quando eu digo todos os poderes, é o que vocês conhecem, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Então isso tudo fica concentrado na mão de um monarca. É o poder, o que nós chamamos de poder absoluto. Vocês também viram o que é política, né? Eu dizia que a política, ou melhor, nós já nascemos com a política, né? Política, escolha, tomar decisões. Então, o fato, por exemplo, de deixar meu cabelo black é uma política que eu escolhi, tá? É uma decisão minha. As escolhas que vocês fazem ao longo da vida, ou farão, também é uma política. E a política é viver em sociedade, né? E participar da vida coletiva. Isso é política. E nós fazemos política em qualquer lugar, seja na sua casa, em um supermercado, em uma praça, né? Os questionamentos, procurar um meio para que todos sejam beneficiados. Como eu acredito em democracia, o poder está na mão do povo, né? Mesmo que nem sempre aconteça isso. Por exemplo, muitas decisões elas são tomadas pelo Congresso sem consultar a população. Muitas não, quase todas, né? Então, é uma democracia, nós costumamos chamar de uma democracia com falhas, né? O Brasil ainda tem isso, né? Democracias com falhas. Mas temos esse modo democrático no nosso país. E escolher um líder é fazer política. Então, por exemplo, esse ano teria eleições em outubro. Provavelmente será adiado para outro mês, ou talvez para o ano que vem. Depende muito do nosso cenário.
E quando as pessoas elas se candidatam, elas estão fazendo política. Quando elas vão à urna, elas também estão fazendo política, tá? Então, escolher nossos representantes é um ato político. Lembrando que no Brasil, nós só podemos escolher os representantes do Poder Executivo e Legislativo. O Judiciário não é escolhido através do voto, tá? E o voto ele deve ser consciente. As pessoas não podem vender seus votos por uma cesta básica, R$ 200, uma pizza, tá? O voto ele precisa ser valorizado, certo? E onde nasceu a política? Lembrem aí, a política nasce na Grécia Antiga, lá em Atenas, tá? Que era uma cidade-estado. Atenas e Esparta eram, ou melhor, até hoje nós estudamos, né, as cidades-estados que mais são destacadas nos livros didáticos. Uma vem aí voltada para a educação, outra para a arte de guerrear. Atenas vem essa questão da política, das reformas, tá? Então, política nasce em Atenas, na Grécia Antiga, né? E polis é cidade. E tudo que é voltado para a administração da cidade era politeia. Aí vem a questão da política, que é a administração de toda a cidade-estado e tudo que tivesse relacionado à vida dos cidadãos, tá? Então, e lembrando que nesse período em Atenas, cidadão era só homens, filhos de atenienses. Mulheres, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos, porque não participavam das decisões, tá? Eles não participavam, por exemplo, das escolhas de uma lei que fosse boa para todo mundo. E todo mundo, assim, entre aspas, né? Então, essas decisões elas eram tomadas na ágora. A ágora é uma praça. Por isso que eu sempre digo que o povo deve ocupar as praças. É um lugar de decisão, né? Não é só um lugar de festas divino, mas é um lugar que foi feito nesse intuito de aglomerar pessoas, reunir pessoas. Apesar que nesse tempo a gente pode nem fazer aglomeração. Reunir pessoas para pensar no bem comum de uma cidade. Então, a ágora tinha esse papel, né? E lá a votação era horizontal. Então, todos os cidadãos levantavam a mão para poder fazer suas escolhas. É o que nós chamamos de democracia direta, tá? Aqui no Brasil, como as pessoas elas vão até a urna, escolhem seus representantes, é indireta, tá? E na Grécia Antiga se desenvolveu com base na ilha de Creta. Os cretenses, né, que moravam nessa ilha, eles desenvolveram a agricultura, né, com muito cultivo de cereais, a pesca, a caça. E ao se fixarem nessa ilha, muitas famílias de comerciantes, famílias ricas, elas começaram a administrar Creta, né? E essa organização, ela estava era uma base familiar, então os reis saíam dessa família. Lembrando que reis eram homens, tá? Nessa época não tinha uma rainha para governar. Poderia ser rainha porque era casada com rei, mas não a figura central, como por exemplo Elizabeth, para governar Cretas, né? Então era considerada uma sociedade patriarcal, certo? Então, para administrar essa grande comunidade, essa grande estrutura, tinha um chefe, tá? O líder, o rei. Ele não governa, ele foi escolhido para governar de forma coletiva. Porém, isso não acontecia. As decisões eram tomadas visando o bem comum da sua comunidade, tá? Então, era democrático? Não. E até porque a forma de democracia nesse período é muito diferente da nossa democracia. Essa forma de governo da Ilha de Cretas, ela se espalhou. Por exemplo, quando os aqueus e dórios, né, eles invadiram a Grécia, eles mantiveram essa forma de governo, tá? Estruturada na figura de um rei. Porém, em Atenas, o rei ele não governava sozinho. Existia uma assembleia de guerreiros, tá? Que eram homens que participavam de guerras, pessoas, figuras nobres, tá? Que decidiam os rumos da cidade-estado juntamente com o rei. E mais uma vez, homens atenienses, tá? Filho de cidadão ateniense. Pessoas de fora não poderiam participar. E muitas leis elas foram mudando na Grécia ao longo do tempo. Por exemplo, em 508 a.C., foi votada leis que visava a ampla participação do cidadão.
mas excluía as mulheres, né? Então, de forma simbólica, né, abraçava as pessoas que não eram tão ricas como há anos anteriores. Então, essas pessoas elas já poderiam participar de algumas decisões, mas os servos, escravos e mulheres não poderiam. E lembrando, né, que eu já falei algumas vezes para vocês, que as mulheres até hoje em alguns países elas não participam das decisões políticas, né? Elas não podem votar, se não podem votar, não se candidatam, tá? Isso em vários lugares do mundo, no Oriente Médio, em alguns países africanos, ainda acontece muito essa situação. E no capítulo 4, vocês estudaram as aldeias que se tornaram estados. Vocês viram que os diferentes agrupamentos humanos passaram pelos processos semelhantes. A questão da sedentarização, o desenvolvimento da agricultura, da escrita, o crescimento populacional e a divisão do trabalho. E é interessante esse crescimento populacional porque eu dizia lá nas primeiras aulas de história, ainda presencial, que conforme a população aumenta, os alimentos também precisam aumentar, né? Eles são produzidos em maior escala para que possa suprir as necessidades da população. Apesar que o planeta produz muito alimento e ainda existe a miséria, né? A fome. Porque existe a má distribuição, como vocês viram em geografia. E os grupos cresceram ainda mais, né? E ampliaram seu território. Os chefes se tornaram reis e valores compartilhados por um grupo se tornaram uma realidade, tá? Uma identidade de uma nação. Mas o que é nação, Tia Su? Nação é uma comunidade estabelecida em um território que eles têm em comum a língua, né, a linguística, a história, a religião e entre outros fatores, né? A etnia. Por exemplo, o Brasil é uma nação, apesar que nós somos Estado laico, né? Porque o Brasil não tem uma religião oficial. Mas durante muito tempo a religião oficial era católica. E depois foram surgindo religiões, né? Então hoje o país é laico, ele não tem essa religião oficial. E nós não comungamos uma única religião, né? Existem várias religiões. Então o Brasil ele tem uma divergência em religião, mas temos a mesma história, a mesma linguística, certo? Então, por isso que o Brasil é uma nação. E temos o Estado, né? Estado com E maiúsculo. Nós temos o Estado da Bahia, minúsculo. Mas quando se trata de administração, por exemplo, o Estado, o Brasil é um Estado, Estado-nação. Então, ele vem com E maiúsculo, porque é a reunião de todos os setores administrativos. Então, o setor administrativo no Brasil está relacionado ao quê? Poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Esses três poderes. Mas e aí? Todas as nações têm Estado? Não. Vocês viram aí no livro que os curdos, por exemplo, eles é uma nação, né? Está distribuído por vários países, Armênia, Irã, Iraque. Tem o Kurdistão, né, que é esse território dos curdos, então fica partilhado por esses países. Os curdos têm sofrido muito, né, com o Estado Islâmico, com a questão de guerras entre Irã e Iraque. O Kurdistão fica em uma área rica em petróleo, então eles passam por sérios ataques, sérios problemas. Mas é interessante, por exemplo, que os curdos eles têm um exército formado por mulheres, né? Que elas cuidam dos lares, mas pegam armas também para defender seus territórios. Elas guerreiam constantemente. E não só os curdos não têm Estado, tá? Outros países também passam por isso. Eu anotei até alguns países aqui que passam por isso. Tibetanos e os bascos, tá? Tibetano ali na Ásia e os bascos na Europa. E atualmente nós temos duas formas mais comuns de governo, tá? Que nós temos a monarquia e a república, por exemplo, república, governo para o povo, que não vai cair na avaliação. Então o Brasil é uma república, um governo para o povo. Então grandes famílias, né, das grandes famílias surgiram os reis, né, os mais velhos, que eram chefes de família. E com o crescimento das aldeias, veio surgindo estados ou cidades que se transformaram em estados, e os chefes de família passaram a ser reis. Aí é a origem da monarquia, tá? Existe, às vezes aparecem muitos sites, a origem da monarquia, aí vai procurar a questão da França. França, sim, tinha reis, a Inglaterra, mas fixe nisso, que a origem da monarquia é nesse período, tá?
com essa ascensão dos chefes, né, que ao longo do tempo se tornam reis, certinho? Aí é a origem da monarquia. Então os reis eram chefes de Estado e tinham plenos poderes. E o poder já era hereditário, passado de pai para filho. Então, morria o rei, o filho chegava ao poder. E nós temos dois tipos de monarquia. As tradicionais, que os reis têm poderes absolutos. Então o rei tem o controle de todo o território, tá? Ele manda e desmanda. Então ele tem poder para isso. Aí nós temos o exemplo do Marrocos e da Arábia Saudita, grande produtora de petróleo. E temos a monarquia constitucional, que é baseada na Constituição. O que é Constituição? Lei maior de um país. Nós temos nossa Constituição, tá? Que protege, né? Nós temos os direitos e os deveres. Nem sempre a Constituição é respeitada, mas ela existe, tá? Então, nessa monarquia constitucional, que é o caso da Inglaterra, tá? O rei reina, mas não manda. É uma figura simbólica, tá? E lá tem a figura do primeiro ministro, do chefe de Estado, e tem a rainha. Que a rainha, né, o poder hereditário, quando ela falecer, quem vai ocupar o trono é seu filho. Então, a monarquia constitucional é um conjunto de leis e normas, certo? E o rei tem um poder limitado. Lembrando, na monarquia tradicional, o rei tem poder absoluto, controle de todo o Estado mesmo, né? Controle do poder executivo, legislativo e judiciário. E na monarquia constitucional, o rei tem poder limitado. É uma figura simbólica, tá? Recebe chefes de Estado, participa de cerimônias, né? Tem uma idolatria em torno da figura do rei, né? A rainha da Inglaterra mesmo é uma figura simbólica. Ela estabeleceu uma série de normas, de regras, né? Quando um membro da família real casa, é um acontecimento mundial, as pessoas param para assistir o casamento. Os ingleses doam, né, presentes à família real. Tem toda a cerimônia, né? Então, essa é a figura simbólica. Galera, ó, estudem aí, fiquem bem, tá? E qualquer dúvida, estou por aqui. Tem atividade na plataforma e mais uma vez. Nossa avaliação será que dia 10, numa quarta-feira, tá? Tchau!